Irmãos, vamos ao texto de Lucas 8. Lucas 8. Eu vou ir até o verso de número 15. Lucas 8, de 1 a 15. Que diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e cresceu, e produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava esta parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Irmãos, uma pergunta muito importante. Que tipo de ouvinte você é? Como você, ou vou me incluir nisso, como nós temos ouvido a palavra de Deus? A gente tem uma fartura tão grande de palavra, de Bíblia, de igrejas, de sermões, de pregadores, que eu fico com a sensação de que a alma farta pisa o favo de mel. Mas para as almas famintas, desprovidas da tecnologia que nós temos, desprovida dos pregadores que temos, desprovida das Bíblias que temos, as mais variadas na nossa cultura, todo amargo é doce. Fico com a sensação que talvez por termos demais, retemos de menos. Por ouvirmos demais, compreendemos talvez de menos. A gente tem a Escritura, a mensagem, no tempo que quisermos, na hora que quisermos. Faltei ao culto, o que o pastor pregou? Não importa, no tempo que eu puder eu vou lá e vejo. A gente controla o tempo, a gente controla o acesso, a gente controla aquilo que a gente quer ouvir. O sermão de hoje foi raso, então eu quero uma coisa mais substância. Então onde eu vou? Então a gente tem inúmeras possibilidades nos dias de hoje. Mas apesar de tanta fartura, de tanta oferta que temos, a pergunta é: como nós temos ouvido a palavra de Deus? Que tipo de ouvintes nós somos? Ouvintes atentos, ávidos, desejosos, que anelam por este momento
O que vai ser hoje? O que vai sair daí? Como que ele vai explicar esse texto? Meu Deus, esse texto me leva a pensar em alguns desafios para a minha vida, a tomar resoluções importantes. Temos sido ouvintes atentos ou será que temos sido ouvintes displicentes? Endurecidos, indiferentes. Você entra, você senta, você ouve, você canta e você esquece tudo. Você não lembra de nada. Você não aplica nada. Você não decide nada. Esse texto, irmãos, eu quero dividi-lo em dois momentos. O primeiro deles, de 1 a 10, que fala sobre a graça de Deus que faz o evangelho frutificar e o seu reino avançar. E no segundo momento, a partir do verso de número 11, a responsabilidade humana em como ouvir o evangelho. Pensemos então no que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Eu me lembro uma vez de ouvir um testemunho do pastor Ronaldo Lidório, quando ele estava entre os Concombas, um povo da região de Gana, no norte ou oeste da África, acho que é isso, e um povo sem Bíblia, e há pouco tempo atrás chegou até eles a tradução do Novo Testamento, e os Concombas estavam trabalhando na tradução do Antigo Testamento, na língua Limonpeu. Então, ele conta que houve um determinado dia que veio uma senhora se arrastando, ela não conseguia andar, ela vinha se arrastando como uma cobra pela terra, e já se faziam 2 dias que ela andava mato adentro, passando por meio de matas, florestas, matos e tudo mais, chegou toda machucada e uma dificuldade enorme, mas o que mexeu profundamente com o coração daquele pastor, aquela mulher fez todo esse esforço para ouvir a palavra de Deus. 2 dias se arrastando no chão, para ouvir o mensageiro de Deus. 2 dias andando mato adentro, chegou toda cortada, sangrando, porque ela queria ouvir o homem de Deus. Ela queria ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a alma farta, ela pisa assim em favo de mel. Temos muito. A gente chega no mercado, a gente não sabe, a gente tem dificuldade do que não comprar. São tantas opções, não é? São tantas as alternativas. Você pode escolher arroz tipo A, B e C. Você pode escolher feijão dos mais diversos tipos. Você pode escolher açúcar das mais variadas formas. Legumes, verduras. Você vai na seção dos frios. Misericórdia. Não é? E a gente fica transitando. E eu vou fazendo assim zigue-zague pelos corredores para ver tudo que tem, para saber o que está na promoção, o que está faltando em casa. E de vez em quando eu chego, meu bem, comprei. Para que isso? Você acha que vai precisar em algum momento? Está aí, quando precisar. Não é? Não resisto a uma promoção. E eu fiquei pensando um dia desse, eu olho para uma cidade apinhada de gente, eu fiquei imaginando, Jesus amado, entrar num supermercado, gôndolas tudo vazias. Você consegue imaginar isso? Não ter coisas para comprar. Por isso que eu oro, Deus abençoe essa terra. Abençoe aqueles que plantam, aqueles que semeiam. Dê condições climáticas. Na pandemia a gente viu pessoas se matando por causa do álcool em gel, brigando, saindo no tapa, querendo levar tudo que podia. A escassez nos leva às vezes a fazer coisas que a gente não imagina, mas como a gente tem muito. Já leram o livro de Eli, já assistiram o filme O Livro de Eli? Recomendo que assistam. É antigo, de 2006, 2007. Mas ele fala de um tempo em que todas as Bíblias do mundo acabaram. Não existia mais Bíblia no planeta. Você consegue imaginar você não ter aplicativos mais, não ter a sua palavra mais, não ter a palavra de Deus acessível como nós a temos? Irmãos, esse texto nos leva a pensar sobre que tipo de ouvintes nós somos. E a primeira coisa, então, está aí do verso 1 até o verso 10, a graça de Deus que faz o evangelho frutificar e o seu reino avançar.
E aqui 3 coisas. Primeiro, Jesus é o semeador que prega o evangelho do reino a todos os lugares. Lucas começa dizendo que Jesus, ele transita em ambientes os mais distintos. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então aqui a gente percebe um Cristo que não está concentrado num grande centro, não está pregando apenas para as pessoas de uma sociedade distinta, de pessoas mais cultas, de uma sociedade mais elitizada. Ele prega para esses também, mas ele sai desse ambiente, ele vai para os lugares mais longevos, ele vai para as aldeias, lugarejozinhos assim que eu fico imaginando, bem simples, talvez como nós temos muito no sertão do Brasil, aquelas aldeiazinhas de casinha muito simples, de gente muito simples, de gente desdentada, de gente que não sabe falar direito, de pessoas muito humildes, de pessoas que não têm uma mesa adequada para você se assentar, acolchoada, como muitas das vezes nós temos, mas que talvez tenha um banquinho de madeira feito naquele machado assim que não cortava bem também. Coisas muito rústicas, coisas muito simples, mas Jesus pregava nesses lugares também. Um evangelho que era pregado para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, a todos os lugares. E as Escrituras estão dizendo que Jesus é este semeador que sai semeando as boas novas do reino. Sai semeando as boas novas da graça de Deus. Então Jesus, ele sai por todos os lugares anunciando esse evangelho, pregando esse evangelho. Ele é o semeador que veio semear as boas novas do reino de Deus. Mas há uma segunda coisa bonita, porque o texto vai dizer que as mulheres, elas são exemplos de discípulos que respondem com fé e devoção. É muito bonito a gente ver como que as mulheres que são discípulos, e Lucas, diferentemente de Mateus, Marcos, coloca essas mulheres no começo do ministério de Jesus, servindo com os seus bens. E o texto diz, e iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Essa contagem, não vamos ficar presa a ela não. Talvez a Bíblia tenha aqui como objetivo descrever a condição espiritual dessa mulher. Ela estava lidando com questões malignas muito profundas, muito sérias, não é? 7 demônios, afinal de contas, diante de uma legião de demônios, não é quase nada, né? Mas esse não é o ponto, mas está falando a respeito de uma gravidade, de uma intensidade espiritual que aquela mulher lidava. Nós temos não apenas Maria Madalena, que esta Maria parece que era uma mulher influente entre as mulheres, entre as discípulas de Jesus, e ela vai aparecer depois lá na cena da ressurreição. Nós temos Joana, mulher de Cusa, que é um procurador de Herodes, e aqui a gente tem a descrição de uma mulher que não era da vilazinha, possivelmente. O marido ocupava um cargo importante no reino, no governo. Então, uma mulher da alta sociedade, vamos pensar assim, uma mulher cujo marido era alguém importante, tinha uma responsabilidade grande, cuidava de coisas muito sérias, pois o seu marido era um oficial administrador na corte de Herodes, então não era um qualquer. Então não era uma mulher humilde, vamos assim dizer. Era uma mulher da alta sociedade, não é? Mas o texto vai apresentar uma Susana, que a gente não tem aqui informações de quem é, e ela não aparece depois lá na cena da ressurreição. Mas, irmãos, é interessante você observar que o texto vai dizer que essas mulheres estão seguindo a Jesus porque elas foram alvos da graça dele. Elas estão servindo a Jesus com seus bens, e aqui você pode pensar o seguinte, elas responderam à ação de Deus nas suas vidas. Como que elas estão demonstrando a sua gratidão com aquilo que Jesus lhes fizera? Como que elas estão respondendo ao favor de Jesus para com as suas vidas? Como que elas estão reagindo àquilo que Jesus fez por elas? Seguindo, servindo. O texto é bonito, porque diz que apresenta essa condição social e espiritual, né? E diz em muitas outras. E aqui não tem vaidade, né, irmão? Mas eu estava lá também, por que o Lucas não falou meu nome?
Cadê a Gislene lá na fila do pão? Cadê a Joquebede que não apareceu? Por que ele falou só da Maria Madalena? Por que ele falou só da Joana? Ah, da Joana também, né? Da alta sociedade, né? Tinha que falar mesmo. E nós? Irmãos, o reino de Deus é feito de anônimos. Menciona-se alguns nomes, mas não tem aquela preocupação que a gente tem. Você já foi naquelas festas assim que começa o momento da gratidão. Aí o cara diz assim, eu não vou citar nomes aqui para não cometer nenhuma omissão. Então quero agradecer a todo mundo que ajudou, foi bênção, porque se começar a falar nome, você tem um compromisso de falar todos os nomes. Então Jesus tinha muitas mulheres que estavam seguindo. Então o objetivo não é descrever quem são essas mulheres, mas o que elas estavam fazendo. É descrever não apenas o nome, mas descrever a resposta que elas deram, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Irmãos, que coisa maravilhosa, nós temos um semeador que sai semeando, pregando o evangelho do reino de Deus a todos os lugares, e nós temos um exemplo de mulheres que estão respondendo ao favor de Deus, à graça de Deus, à bondade de Deus, à intervenção de Deus nas suas vidas, o milagre de Deus nas suas vidas, a libertação de Deus nas suas vidas, e como que elas estão reagindo. Sendo discípulas de Jesus, mas servindo a Jesus com aquilo que elas têm. Jesus não tem nenhum problema em receber ajuda, oferta, dízimo de mulheres. Não tem essa discriminação, e essas mulheres são exemplo de devoção, são exemplo de discipulado. O discípulo não é aquele que está consumindo as coisas do reino de Deus, o discípulo é aquele que está se doando para o reino de Deus, é aquele que está contribuindo com o reino de Deus. O discípulo não é aquele que só quer receber. O discípulo verdadeiro é aquele que está mais pronto a dar do que receber. Por isso que ele contribui com alegria. Porque isso são manifestações, são expressões da sua devoção, da sua adoração. Então o semeador sai a semear, e essas mulheres são exemplos de pessoas que respondem com fé e com devoção. Não queremos, irmãos, pensar numa igreja cheia de pessoas, Brasil afora, que estão consumindo, mas a pergunta é, e o coração? E a vida? E o comprometimento? E a doação? Então essas mulheres são estes exemplos de pessoas que respondem com fé, que respondem com devoção. Terceiro, do verso 4 até o verso 10, a graça de Deus na revelação e na frutificação do evangelho. Irmãos, o meu coração tem uma tendência de pensar na quantidade de pessoas que não deram importância para o evangelho. E talvez a gente seja tentado a pensar assim. O texto diz o seguinte: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Pergunta, por quê? Essa mensagem meio codificada. A parábola é diferente de uma alegoria. Alegoria você não precisa estar dentro para você entender. Qualquer um pode entender o significado da alegoria. Da parábola não. Você tem que fazer parte. Parábola é para quem está dentro, que vai compreender a mensagem que está sendo dita. E Jesus, percebendo o endurecimento do coração da liderança religiosa, ele começa a falar por parábola. E a gente pode assim ser tentado a pensar que Jesus parece que não estava tendo prazer em anunciar. Não, pois o próprio verso 1 diz que Jesus ia por todos os lugares. Então Jesus não está querendo dificultar o entendimento de ninguém, Jesus não está querendo aqui cercear as pessoas da compreensão das verdades do reino de Deus, mas ele está aqui falando por parábolas, por um objetivo, e ele traz à memória uma passagem do Antigo Testamento, que é de Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10, porque o texto vai dizer assim: um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada,
e as aves dos céus a comeram. A outra parte caiu sobre a terra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, olha que coisa maravilhosa. O texto está chamando a atenção aqui para uma ação graciosa de Deus, que vai corroborar, que vai confirmar o verso primeiro. A semente que cai nos mais diversos tipos de corações. Então notem que aqui você não tem um segmento, um direcionamento. Para quem a gente vai pregar? Vamos pregar para todos. A graça de Deus oferecendo as boas novas do reino de Deus para quem? Para todo mundo. Gente de coração petrificado, gente de coração dividido, gente que não vai dar a devida atenção à palavra, mas eles vão receber também a palavra. Notem que o movimento da palavra ser semeada para eles é graça de Deus, o evangelho chegando para todos, sendo pregado para todos, mas o grande problema não é a qualidade da semente, e nem a eloquência ou capacidade do pregador. O texto está chamando a atenção, e depois vai ser a parte final, sobre a maneira como nós respondemos a isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa graça de Deus na propagação, na pregação e na revelação do Evangelho. Porque Jesus está falando por parábolas, os discípulos não estão entendendo. Então, verso 9. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa esta parábola? E aí notem que aqui a gente tem uma separação. Jesus respondeu: a vocês, discípulos, é dado mais conhecimento. A vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. E aqui Jesus está chamando a atenção para algo que deveria fazer todo sentido para eles. Vocês não estão compreendendo as coisas de Deus porque vocês são mais inteligentes. Vocês não estão compreendendo as coisas de Deus porque vocês são intelectualmente mais capazes, mais sofisticados, mais preparados. O conhecimento que vocês têm é dado por Deus, é revelação de Deus, é graça de Deus. A vocês é dado. Não é esforço humano. É graça de Deus, é bondade de Deus. Então ele está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês fazem parte dos discípulos, dos meus seguidores, mas eu quero que vocês entendam que isso não é porque vocês são bons, não é porque vocês são intelectualmente maravilhosos, não é porque vocês têm capacidade cognitiva diferenciada. Não! É graça, é revelação de Deus, a vocês é dado. Vivam com gratidão, louvem a Deus. Se você tem um pouco de discernimento, de compreensão a respeito das verdades espirituais, a Bíblia está dizendo: louve a Deus, porque aprove a Ele revelar isso a nós. Tirar aquela penumbra que estava sobre a mente, e você começa a olhar e pensar assim: uau, faz sentido. Só faz sentido porque Deus, Ele traz luz, Ele nos ilumina, porque nós estamos debaixo dos efeitos noéticos do pecado. Noéticos não de Noé, noéticos de nous, de entendimento, de compreensão. Por isso que às vezes as pessoas falam de Deus, falam de Jesus, citam a Bíblia, mas percebem que não tem salvação, que não tem quebrantamento no coração. Eles falam das coisas de Deus e da palavra de Deus como se ela fosse um mero livro qualquer. Não como palavra de Deus, conforme o texto de 1 Tessalonicenses que nós lemos. Que Paulo elogia os crentes dizendo: vocês não receberam a nossa pregação como palavra de homens, mas como palavra de Deus. A graça de Deus na revelação. Então eu não quero focar aqui nesse primeiro momento nos espinhos, da semente que caiu à beira do caminho. Eu vejo a graça de Deus assim, dessa semente sendo lançada para todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Para todos os lugares. Mas Jesus, então, Ele vai falar a respeito dos discípulos. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Texto de Isaías 6, 9 e 10. Os profetas denunciavam o coração endurecido de Israel.
a dureza de coração de Israel. Por isso que quando você lê em Isaías 6, não era apenas uma experiência do salmista. Era uma denúncia, do salmista não, era uma denúncia do profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever, não apenas aquilo que ele estava vendo, ele começa a ouvir. E o que ele faz? Eis-me aqui. Presta atenção nessas três ações de Isaías. Ele vê, ele ouve, ele se dispõe. Sabe por que ele faz isso? Porque Israel não fazia nada disso. Israel não estava vendo, Israel não estava ouvindo, Israel não estava se prontificando em obedecer. Então a experiência de Isaías 6 era uma denúncia contra o povo. Gente que não estava obedecendo a Deus, gente que não estava se voltando para Deus em arrependimento. Então a experiência de Isaías denunciava o endurecimento, a cegueira e a indisposição do povo em não obedecer. Aqui Jesus está trazendo-lhes à memória a experiência de outrora. Para que vocês não vejam, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Tem um momento do ministério de Jesus que ele ora agradecendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Gente soberba nunca vai ter entendimento espiritual. Ele pode ter conhecimento de algumas coisas de Deus, mas não vai ter a experiência, não vai ter o discernimento, não vai ter o verdadeiro entendimento. Por isso que você conversa com algumas pessoas, eles sabem um monte de coisa. Sabe um monte de coisa. Mas são sábios, são os entendidos, mas que não têm humildade para compreender, para se render, para ver as coisas mais singelas, mais simples do Evangelho, da graça de Deus. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. É a loucura de Deus para humilhar os sábios, para mostrar para eles, por mais que vocês achem que sabem, vocês não conseguem. Se não for a minha dádiva, se não for pela minha ação. Por isso, irmãos, que a gente responde com adoração, porque foi Deus que veio e iluminou. Você já ouviu a oração por iluminação? Deus joga luz, Senhor, dissipa as trevas da mente, traga discernimento. A gente tem que orar para Deus iluminar os olhos do coração das pessoas. Por isso que a gente tem que ter paciência, porque o homem na sua condição natural não vai ver mesmo, não vai ouvir mesmo, não vai sentir mesmo. Deus ilumina, Senhor. Toca nele, Senhor. Joga luz nessas trevas aí. A graça de Deus na revelação e nessa frutificação, porque ele diz que a semente, ela chega num coração que é retido, que a retém, vai frutificar a 100 por 1. Isso é graça de Deus também. Isso é bondade de Deus também. Então a graça de Deus na revelação e também nesta frutificação. É bondade do Senhor, é graça de Deus. Que coisa maravilhosa saber, meus irmãos, que por maiores e melhores que seja uma pesquisa sobre Deus, ela não será suficiente se o próprio Deus não iluminar os olhos do coração humano. Para terminar, do verso 11 até o verso 15, a responsabilidade humana em como ouvir o Evangelho. A soberania de Deus, a revelação de Deus, a graça de Deus não anula a maneira como nós ouvimos o Evangelho. Aqui nós temos algumas explicações. A semente é a palavra de Deus, e o texto vai dizer que o problema não está no semeador e nem na semente. Presta atenção, o problema não está no semeador e nem na semente. O problema está no nosso coração. Jesus passa então da iniciativa divina, representada pela semeadura da semente, para a resposta humana à mensagem que será pregada. Como devemos ouvir o Evangelho? E aqui o elemento determinante para que a semente dê fruto não está na estratégia do semeador, mas na forma como o ouvinte recebe a palavra. Vamos então, irmãos, e aqui Jesus vai nos ensinar 4 coisas, a respeito
do porquê que em alguns a semente frutifica, mas em outros ela não permanece. Ele vai dizer então, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, poderosa, palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Aqui nós temos, irmãos, o ouvinte que é indiferente. Ele não prioriza a palavra, o seu coração está endurecido, e é por isso que a semente ela é retirada pelo maligno, porque ela não foi ocultada no coração, ela não foi retida no coração, ela não se tornou cativa no coração da pessoa. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, é o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Colossenses. A palavra de Deus está sempre ocupando aquela superficialidade da vida. A palavra de Deus, ela não desce, ela não germina, a gente não cuida dela, a gente não dá uma atenção a ela. O nosso coração se tornou insensível para as coisas espirituais. Somos indiferentes a essa palavra. Um coração endurecido, e é por isso que a semente ela é retirada. O diabo trabalha para que essa palavra ela fique assim, sempre lá em cima, sempre na superfície, nunca tem atenção, nunca tem meditação, nunca tem tempo, nunca tem profundidade, nada. Segunda coisa, ele vai dizer que nós temos o ouvinte superficial, o fogo de palha, não é? Depois ele diz, verso 13, os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação eles se desviam. Fé sem raiz e frutificação, que é passageira, que é temporária. Não compreenderam profundamente as coisas do reino de Deus. Talvez vieram achando que ser cristão é a coisa do momento, fazer parte de uma grande denominação, é vaidade do coração, mas não compreendeu o discipulado de Jesus, não compreendeu que a nossa fé em Cristo não nos livra das provações, das dificuldades, da dor e do sofrimento. Começam a achar que essas coisas são incompatíveis com a vida do discípulo. Não suportam, não têm profundidade, não têm maturidade, frutificam apenas por algum tempo. Vieram com motivações, às vezes, sensoriais. Foi uma benção. Mas, irmãos, há dias ruins. Há dia mau. O desânimo pode bater a porta do coração. A dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida. E se não tem profundidade, porque não basta você ter uma árvore com a copa enorme. Se ela não tiver raiz, ela não aguenta os vendavais. Por isso que às vezes a gente se empolga com a aparência da árvore, não com a profundidade da raiz. Às vezes nós somos assim, externamente falando, volumosos, externamente falando, preparados, mas a raiz é rasa. Por isso que a gente não resiste, por isso que a gente não aguenta uma crítica, por isso que a gente não aguenta uma repreensão, por isso que a gente não aguenta uma rejeição, por isso que a gente não aguenta nada. Qualquer coisa abala a nossa fé. Por qualquer coisa a gente está pensando em desistir. Com qualquer coisa a gente está julgando o amor de Deus, desconfiando de Deus, questionando Deus. Precisamos ser como aquelas sequoias dos Estados Unidos. Sequoias mesmo? Árvores enormes, mas com raízes profundas, que não se quebram com facilidade. Jesus está falando aqui desse ouvinte superficial, dessa fé sem raiz, dessa fé rasa, dessa fé momentânea, de sensações. E ele vai dizer, vai passar. Esse fervor é momentâneo. Aquela empolgação. Por isso que todas as vezes que eu vejo assim, empolgação demais, eu faço assim, ó. Vamos ver até onde. Vamos ver até onde. No primeiro aborrecimento, bye bye. Tchau.
mas ao ouvinte dividido. Essa semente que é sufocada, e Jesus vai dizer que ela vai ficar também improdutiva. Ele diz assim no verso 14, a parte que caiu entre os espinhos, estes são aqueles que ouvem, mas olha só, irmãos, ao invés de ser o discipulado dia a dia, não, é as inquietações do dia a dia. Ele diz assim, e no decorrer dos dias foram sufocados com o quê? Com as preocupações. Não apenas as preocupações, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, o que vai ser da nossa vida, meu Deus do céu. Mas também os joguinhos de azar, os tigrinhos da vida, as mega-senas da vida, as inquietações, as riquezas, não é? As preocupações, as riquezas, a vida hedônica, os prazeres desta vida. Ou seja, pessoas que não compreenderam o discipulado de Jesus, não confiam na providência, na soberania de Deus, não há santidade na vida, e Jesus está dizendo, não vão frutificar. Pessoas que não colocam Deus no centro da vida, como aquele que está sempre presente em todas as questões mais importantes da vida, um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que nos sustenta, as inquietações tomando conta dos nossos corações. Ele diz, não vai ter fruto, porque não há centralidade. O coração está dividido. No dia a dia, eles não são nutridos pela palavra, pela piedade, pela devoção, mas pelas inquietações da vida. Quer saber o que está no coração de uma pessoa? Conversa um pouquinho com ela. E você vai ver o que está no coração. Tem pessoas que você pode conversar com ele uma semana. Não sai um texto bíblico. Não sai um versículo da palavra de Deus. Não sai um atributo de Deus. A gente conversa, irmão, sobre tantas coisas. Mas é curioso saber que às vezes nós passamos dias, semanas, e nós não refletimos, e nós não compartilhamos, e nós não ministramos esta palavra na vida de ninguém. A gente fala sobre as coisas do dia a dia. Ah, está difícil demais, pastor. Nossa, pastor, que luta. Nossa, pastor, que não sei o que tem. Nossa, porque eu vou fazer não sei o que tem. Eu vou fazer 500 exames semana que vem. Nossa, porque eu peguei um resfriado muito forte. Nossa, porque não sei o que tem mais. Nossa, e a gente vai. Mas não tem assim, pastor, a semana foi atribulada. Mas, pastor, pensa na paz de Deus que excede todo entendimento, pastor. Pastor, a semana foi difícil, mas o Espírito Santo nos fortaleceu. A graça de Deus inundou o nosso coração. Mesmo nos momentos mais sombrios, nós tivemos paz, direção. O nosso coração descansa no Senhor. Irmãos, o que está no nosso coração? As coisas dessa vida, a fascinação das riquezas, as preocupações. A gente só fala das dificuldades, só fala de problemas, parece que é tudo difícil nessa vida. Até filho, que é a coisa mais gloriosa que as pessoas podem ter, nesta vida virou problema, virou fardo, virou dor, virou sofrimento. É difícil demais, pastor. Não é difícil não, irmão, é bênção. Desgramado. Irmãos, aqui, a gente tem que mudar a linguagem, você sabe disso, né? A gente tem que mudar a linguagem. Nós somos a geração do cansaço. Eu fui no médico esses dias, me permita compartilhar aqui. Uma luta. Irmão, tudo saindo na base assim. Meu Deus, o que está acontecendo? Que desânimo, meu Deus do céu. Um desânimo, tristeza, misericórdia. Fui no médico. O médico perguntou assim, você faz o quê? Perguntou não, irmãos. Vamos fazer exames, check-up.
Pela primeira vez na minha vida. O médico olhou e falou assim: vitamina D, ruim demais. Só vitamina B12, horrível. Eu fui pesquisar o que a falta de vitamina B12 faz. Irmãos, eu fiquei assustado, porque eu achei que era um negócio simples. Estava dando dormência nos braços. Falei, meu Deus do céu, descanso. Esticando. Dormência, que negócio estranho. Um desânimo. Preparar um sermão, irmão, pensa numa luta. Uma batalha. Falta de B12. Acredita isso? Falta de B12. Assumimos um compromisso, os homens que participou do Hombridade ao Máximo, da gente de sermos homens diferentes em casa. Lançamos um desafio. O professor lançou. Você vai dar um chocolate ou uma flor para a esposa. Todo mundo topou a parada. Teve uma lição naquele curso que mexeu comigo. Eu quero falar para os homens que estão aqui presentes. Olha aqui para mim, todos vocês. Aquela lição, os jovens também. Quando eu falo de homens, é jovens, todo mundo aqui. Um capítulo do livro dizia assim: há um sacerdote na casa? Há um sacerdote na casa? E deixa eu perguntar para você. Você é o sacerdote da sua casa? Você conduz a vida espiritual da casa? A esposa vê em você um homem de Deus? Os filhos nos veem como homens de Deus? Eu não estou falando de perfeição aqui não, irmãos. Eu sei que todos nós temos dificuldades. E eu percebi que eu estava falhando em muitos aspectos. Errando em muitas coisas. Mas Deus vem e diz assim, dá tempo. Não é? Seja o sacerdote da sua casa. Conduza a sua casa. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua esposa. Irmãos, isso é muito sério. Homens que são conduzidos pela palavra, que ministram a palavra, que estão cheios da palavra. O que está no nosso coração? As inquietações dessa vida, os medos dessa vida, as preocupações dessa vida. Jesus diz, não vai frutificar, não vai produzir, não vai permanecer. Há um coração dividido, mas ele diz, há um ouvinte que é comprometido, que responde com fé. A semente é retida no coração, ela é cuidada, ele ouve com atenção, ele tem disposição, ele frutifica, veja, com perseverança. Ele caminha, ele segue, ele não desanima no dia a dia. E é por isso que Jesus diz, aqui caiu nesta boa terra, não é porque é uma ótima pessoa, não. Mas há uma disposição em ouvir, há humildade em ouvir. A mulher lá de trás, a pecadora. Sabe? A pecadora. É a boa terra, ela ouviu com disposição. E é por isso que ela responde. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e Jesus diz, vai frutificar de maneira exponencial. Irmãos, que coisa maravilhosa! Esse ouvinte que não é apenas um ouvinte qualquer, não, ele está querendo entender, ele está querendo compreender, mas ele está querendo viver. Ele não está apenas em busca de uma informação, ele está em busca de transformação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como você tem ouvido a palavra de Deus, irmão? Ela tem mudado a sua vida? Ela tem mudado e moldado o nosso caráter? Nos conformando à imagem de Jesus? O objetivo desse sermão, sabe qual que é? É dizer assim, eu e você precisamos ser parecidos com Jesus de Nazaré. Termino com algumas aplicações. Primeiro, valorizemos o privilégio de ouvirmos o Evangelho. Ele é uma manifestação da graça de Deus. Valorizemos o privilégio de sermos pregadores do Evangelho, irmãos. Que coisa maravilhosa poder pregar as boas novas do reino de Deus.
Ore por aqueles que estão à frente de trabalhos missionários, para que Deus os abençoe e os fortaleça. Entenda, segundo, que o diabo trabalha contra a palavra de Deus para que ela seja pregada de forma equivocada e distorcida. Porque ele sabe que na operação do erro não vai haver transformação, vai haver engano. Por isso que ele trabalha não apenas para retirar a palavra do coração, mas ele trabalha também na péssima interpretação da palavra. Uma hermenêutica ruim, uma exegese ruim, ela é diabólica. Ela é diabólica, ela é maligna. Isso é muito sério, né? Por isso que a gente não pode ouvir qualquer coisa. Assim, com avidez. Cuidado com aquilo que você ouve. Terceiro, a audição correta é essencial, pois a parte dela a pessoa não pode ser salva. A palavra de Deus precisa ser ouvida, precisa ser atendida. Veja, ouvida e atendida. Ela precisa ser ouvida com fé e arrependimento. Mas ela precisa ser atendida em obediência. Não pode ser diferente. Quarta coisa, e penúltimo. Na provação, persevere, irmão. Tem luta, tem dificuldade. Mas se você foi chamado pela graça de Deus, permaneça firme em nome de Jesus Cristo. Termino dizendo, não queira compreender as coisas de Deus com os olhos naturais. Busque a Deus em oração e meditação. Reflita. Leia bons livros. Leia sua Bíblia. Pastor, estou lendo, não estou entendendo. Irmão, permaneça. Continue. Persevere. Ore a Deus. Senhor, me dê direção. Pergunte, irmãos, que tenham compreensão melhor. Me ajuda a entender esse texto. Adquire bons materiais que possam facilitar você. Há boas Bíblias no mercado hoje, que facilitam demais. Como nós somos privilegiados, irmãos. Quanto acesso a coisas maravilhosas nós temos. Como você tem ouvido a palavra? Nós ouvimos. Tem frutos? Jesus está nos dizendo, o bom ouvinte será conhecido pelos frutos. Pelos frutos. Tem fruto, irmão? Vamos orar? Querido Deus, que privilégio ouvirmos a Tua palavra. Que privilégio lermos a palavra. Que privilégio poder compartilhar a palavra. Quanta Bíblia nós temos à nossa disposição. Mas quanta aridez, quanta superficialidade também. Dá-nos a bênção, Deus, da maturidade espiritual, do crescimento espiritual. Que possamos nos valer, Senhor Deus, desta avalanche de literatura, de livros, de comentários, de Bíblias anotadas, com conteúdos tão bons, que certamente podem ser bênção nas nossas vidas. Não queremos ser ouvintes negligentes, mas queremos ser ouvintes que retêm a palavra. Dá-nos graça para isso, Senhor. Fortalece a Tua igreja. O Senhor conhece todos nós. E domingo após domingo temos ouvido. Domingo após domingo, ó Deus, temos tido contato com tantas informações. Mas às vezes, ó Deus, nós não saímos de um ambiente como esse, tomando decisões importantes na vida. Dá-nos graça, meu Deus, em nome de Jesus. Rogo aos homens desta igreja. Deus amado, em nome de Jesus, a Tua palavra chamou homens para estar à frente, para liderar, para conduzir os seus lares, para serem um sacerdote da casa. Oramos, ó Deus, para que o Senhor levante homens que sejam assim, sacerdotes da casa, homens de oração, homens piedosos, homens consagrados, homens cheios da palavra. Em nome de Jesus, oramos pelas mulheres dessa igreja. Que sejam mulheres que saibam edificar a sua casa, com humildade, com sabedoria, com temor. Enganosa é a graça, já diz a Bíblia, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Oramos, meu Deus, para que a graça do Senhor se faça presente dia após dia nas nossas vidas, transformando-nos
conformando-nos à imagem de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.